Olá, irmãos e irmãs aqui do canal Emídio, servo de Maria, evangelizando com Maria. Tudo bem? Trago para vocês aqui um resumo da história da aparição de Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal, em comemoração ao dia de Nossa Senhora de Fátima, hoje, 13 de maio de 2020, dia de solenidade, dia de Nossa Senhora de Fátima, dia em que comemoramos a aparição aos 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, lá em Fátima, em Portugal. Em 1917, Nossa Senhora de Fátima profetizou aos pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta que, se a humanidade não desse ouvidos ao apelo da mãezinha, ela vinha fazer, começaria uma Segunda Guerra Mundial pior que a primeira, e que a Rússia, ela começaria a espalhar seus erros pelo mundo. O fato aconteceu. A Segunda Guerra ocorreu entre os anos de 1939 até 1945. A Revolução Comunista na Rússia também explodiu um mês depois da 6ª aparição da Santíssima Virgem. Nossa Senhora em Fátima, ela veio, através dessas crianças, pedir a conversão ao mundo. Do contrário, duras perseguições se desencadeariam contra a Igreja e a mão de Deus puniria a terra por sua infidelidade. A pergunta que fica, meus irmãos e irmãs: qual o caminho que a humanidade seguiu? Todos nós sabemos, na verdade, o caminho do pecado. Pois, no entanto, por cima destas previsões catastróficas, Nossa Senhora anunciou uma esperança. Nossa Senhora deixou uma frase muito marcante no coração tanto dos pastorinhos como em nossos corações até os dias atuais. Ela disse assim: por fim, o meu imaculado coração triunfará. As profecias de Nossa Senhora de Fátima são, antes de qualquer coisa, uma palavra de confiança e certeza da vitória. Não é o fim das coisas, mas uma aurora de uma nova era histórica. Esta era histórica vai vir como uma grande misericórdia, porque o triunfo dela é o triunfo de Cristo, é o reino de Maria no reino de Cristo. Antes que acontecesse, meus irmãos, as aparições de Nossa Senhora lá em Fátima, apareceu um anjo, que é conhecido como o Anjo de Portugal. Esse anjo, ele preparou as 3 crianças para receber a Santíssima Virgem durante as aparições, as 6 aparições. Como o nascimento de Jesus foi anunciado pelo anjo, que foi o São Gabriel, o arcanjo São Gabriel, também as aparições de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal, aos pastorinhos, mesmo sendo crianças, elas foram preparadas por um anjo para receber a Santíssima Mãe, depois das quais passaram a ter uma vida muito rigorosa de oração e muito sacrifício, mas intensa, tudo oferecido em reparação pelos pecados cometidos contra Deus e pela conversão de todos os pecadores. A primeira aparição aconteceu no dia 13 de maio de 1917. No ano de 2017, nós comemoramos o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Por ocasião da segunda aparição, Nossa Senhora revela que levaria em breve Jacinta e Francisco para o céu e que Lúcia ficaria mais algum tempo na terra, sendo um instrumento para tornar Nossa Senhora mais conhecida e mais amada. Revelou também o desejo, do Divino Filho, nosso Senhor Jesus, de estabelecer no mundo a devoção ao seu imaculado coração.
Na segunda aparição, que aconteceu no dia 13 de junho de 1917, por ocasião, Nossa Senhora revela que levaria Jacinta e Francisco. No dia 13 de julho de 1917, na terceira aparição, ela disse, Nossa Senhora disse aos pastorinhos, isto não o digas a ninguém. Foi a terceira aparição de Nossa Senhora, onde ela revelou o segredo, as suas 3 partes do segredo, ordenando que não contassem a ninguém. Anunciou também que no mês de outubro fariam um milagre e por onde todos acreditariam nas aparições. Na quarta aparição, Nossa Senhora, por inúmeros acontecimentos que marcaram profundamente a vida das crianças dos pastorinhos, seus pais foram intimados pelas autoridades locais. Ao padre local não lhes dava crédito. Foram elas submetidas a exaustivos interrogatórios e foram até sequestradas, ameaçadas de morte e até mesmo ficaram presas em uma cadeia pública junto com outros detentos. Na quinta aparição, no dia 13 de setembro de 1917, foi a penúltima aparição. Recomendou que continuassem a rezar o terço para o fim da guerra e disse que Deus estava contente com o sacrifício dos pastorinhos e reafirmou que fariam um milagre em outubro. No dia 13 de outubro foi a última aparição. Nossa Senhora revelou que, sendo como Senhora do Rosário, pediu que fizesse uma capela no local em sua honra e que rezasse o terço todos os dias, e profetizou que a guerra terminaria em breve. Também realizou diante de uma grande multidão de gente o milagre do sol. O sol começou a bailar e várias pessoas foram curadas instantaneamente. As roupas das pessoas estavam ensopadas por conta da chuva que caía naquele momento e que caíra caudalosamente antes da aparição. Estavam completamente secas. Hoje eu quero falar aqui sobre as mensagens de Nossa Senhora de Fátima que praticamente foram ignoradas pela sociedade, pelo mundo, pelos pecadores. Nossa Senhora disse principais mensagens aos 3 pastorinhos, em especial a Lúcia, a mais velha das videntes. As mensagens de Nossa Senhora de Fátima traz muitas recomendações, trazem ainda reflexões sobre a nossa conduta aqui na Terra, sobre o nosso papel no mundo e como como deve-se alcançar a salvação eterna. Essas mensagens foram transmitidas diretamente, de Deus para a humanidade através da Virgem Santíssima. A primeira mensagem principal de Nossa Senhora de Fátima é: rezai o terço todos os dias. Rezai, rezai muito, e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Quando rezardes o terço, dizei, pois, de cada mistério: ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Então, meu irmão, minha irmã, será que você, ao rezar o terço, você está fazendo sacrifício pelos pecadores? Está fazendo essa obra de misericórdia que foi recomendação de Nossa Senhora pela salvação das almas? Meus irmãos, hoje a gente vive num mundo tão complicado, tão cheio de episódios terríveis, tantas blasfêmias, tantos sacrilégios, pessoas entrando na igreja, fazendo coisas terríveis, quebrando imagens sacras, destruindo o sacrário. Pessoas realmente, verdadeiramente falando de coração muito mau, que fazem esse tipo de coisa, de absurdo, de monstruosidade. Com certeza, se essas pessoas morrerem neste dia,
E se elas não confessarem esses pecados, pode ter certeza, meus irmãos, elas estão no inferno. Jesus não vai perdoar esses nossos irmãos e irmãos que blasfemam, que sacrilejam e que machucam gravemente o Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Meus irmãos, quem ofende a mãe também ofende ao filho. Então nós, como cristãos, vamos fazer uma obra de misericórdia, fazer esses sacrifícios pelos pecadores, fazer pelo menos para salvar, eu não sei quantas almas podemos salvar, mas pelo menos se for uma alma para Deus é muita coisa, meus irmãos. Então vamos fazer esse sacrifício, né? Tanto rezando o terço, pedindo a Jesus, né? Livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para o céu e principalmente as que mais precisarem. Vamos fazer essa obra de misericórdia para com esses nossos irmãos que ainda verdadeiramente não conheceram o amor de Deus. Outra principal mensagem de Nossa Senhora de Fátima é rezar sempre. Ela disse assim: Jesus quer servir-se de ti, e isso ela falando a irmã Lúcia, tá? Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem aceita, prometer-lhe-ei salvação, e estas almas serão muito amadas de Deus, como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono. Essa foi a primeira vez que Nossa Senhora de Fátima disse claramente à irmã Lúcia sobre a sua missão aqui na Terra. Então essa foi a missão colocada à irmã Lúcia, primeiramente de divulgar a devoção ao Imaculado Coração de Maria, né, que Nossa Senhora disse a ela que quem tivesse a devoção ao Imaculado Coração dela, né, de Nossa Senhora salvaria, né, prometeria a salvação a essas almas devotas ao seu Imaculado Coração, porque o próprio Deus, o nosso Pai Supremo, ele pediu isso a Nossa Senhora para que Nossa Senhora falasse a irmã Lúcia, para que a irmã Lúcia falasse mais e mais e mais sobre a devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Tá certo? Então, uma das missões da irmã Lúcia foi essa. Outra missão foi divulgar o Santo Terço, né, o Rosário. E com certeza a irmã Lúcia aí cumpriu, né, ela viveu mais de 80 anos, né, quase chegou aos 100. Mas a missão da irmã Lúcia foi essa, né? Por isso que a irmã Lúcia ficou ainda na terra e seus primos, Francisco e Jacinta Marto, foram para a casa do pai mais cedo, né? Ainda crianças. Outra mensagem de Nossa Senhora que muita gente ainda não caiu na real sobre esta mensagem. Nossa Senhora disse assim: não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. Essa talvez, meus irmãos, seja uma das mais conhecidas frases de Nossa Senhora de Fátima, onde Nossa Senhora ela comunica o quanto os homens, os pecadores, têm se afastado da fé e têm desapontado, blasfemado, sacrilejado o nosso Pai Supremo, nosso Deus sempiterno, né? Então, Nossa Senhora, ela disse isso, né? Não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que está muito ofendido. Então, meus irmãos, é isso, é essas coisas que a gente vê no mundo, né? Essa confusão espiritual que está no mundo. As pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de conversão, não querem saber de rezar, só querem saber das coisas do mundo, né? Pobre delas, porque elas, talvez muita gente ainda caminha nesse mundo aqui de forma cega, né? Em Nossa Senhora de Anguera, para quem acompanha as mensagens de Nossa Senhora de Anguera, Nossa Senhora sempre fala para o vidente Pedro Regis assim: muita gente vai ser assim, muitos cegos, né, guiando outros cegos, ou seja, vai ser aquela coisa, né? O que Nossa Senhora está querendo dizer a respeito disso? Ela está querendo dizer que os pecadores vai guiar outros pecadores e assim vai levando os pecadores para o pecado, mais pecado, mais pecado. É isso que Nossa Senhora está falando. Quando Nossa Senhora diz, o cego vai guiar outro cego. É isso, as pessoas vão se sentir perdidas no pecado, tá certo?
Então é isso que Nossa Senhora pede também, a pedido do nosso Senhor. Não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Outra mensagem de Nossa Senhora em Fátima diz assim: o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Então Nossa Senhora tranquiliza naquele momento os pastorinhos, em especial Lúcia, que Lúcia era a única vidente de Fátima que conseguia ver e ouvir Nossa Senhora. Tá? Os outros 2 pastorinhos, um apenas via e a outra apenas ouvia e não via. Tá? Então somente Lúcia, a mais velha, que via e ouvia Nossa Senhora. Tá certo? Então Nossa Senhora, neste momento que ela divulgou essa mensagem, que o coração dela seria refúgio e caminho que conduzirá até Deus, era uma missão de espalhar a devoção, a missão que ela propôs a Lúcia, para espalhar a devoção do Imaculado Coração naquela época até os dias atuais. Tá? Com certeza a irmã Lúcia conseguiu essa missão. O meu coração cercado de espinhos, outra mensagem. O meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, ela se mostra nesse momento muito, muito, muito magoada, meus irmãos, com o comportamento dos pecadores, da humanidade, e ferida com as heresias cometidas pelos homens maus, tá? Em todos os campos, tá certo? Então Nossa Senhora ela ficou muito magoada, Muita gente, até os dias de hoje, há mais de 100 anos já que ocorreu a aparição de Fátima, muitos homens, muitas mulheres ainda não caíram na real sobre o sentido da vida eterna, Então nós somos cristãos, pessoas consagradas a Nossa Senhora, Devemos, por obrigação, sim, rezar por esses pecadores para que eles se convertam e que um dia a alma deles não caiam no inferno. Meus irmãos, Jesus disse o que na Sagrada Escritura? Que a porta do céu é estreita, ou seja, são poucas as almas que irão entrar diretamente no céu. A maioria das almas geralmente cai no purgatório ou no inferno, Então, vamos torcer, que para pelo menos muitas almas vá para o purgatório. Mas não é isso que eu particularmente eu não desejo. Eu quero que todas as pessoas vão para o céu, porque é lá que Jesus quer que todas as almas após a morte vão se encontrar com Ele. É no céu, tá? Então vamos lutar, nós particularmente, pela nossa santidade. Vamos procurar obedecer os sacramentos da igreja, o sacramento da penitência, sempre estar indo procurar o sacerdote, confessar os nossos pecados e ter realmente a decisão de não cometer aqueles mesmos pecados, mesmo que um dia demorado, não sei quando, podemos ter a tentação de cair nesse mesmo pecado. Vamos ser fortes, tá? Vamos rezar quando cair em tentação. Quando nós caímos em tentação, nós temos que rezar, Chame por Jesus, chame por Nossa Senhora, que você será atendido e protegido, principalmente pelo seu anjo da guarda, viu? Seu anjo da guarda está sempre ao seu lado. Não pense que o anjo da guarda está longe de você, não. Ele está perto de você, tá bom? Então vamos rezar. Outra mensagem de Nossa Senhora que eu quero chamar a atenção aqui, que Nossa Senhora disse em Fátima, que o quê? Muitas modas que irão surgir, que já estava surgindo naquela época. Veja só, em 1917, Nossa Senhora que disse que muitas modas iriam desagradar e ofender ao nosso Senhor. Ou seja, meus irmãos e irmãs, essas modas que a gente vê hoje em dia, mulheres mal vestidas, com shortinho curto, top, homens, roupas... tenho nem palavras para falar. Roupas que realmente, da moda mais moderna possível, roupas hoje em dia todo mundo agora compra roupa rasgada,
vai para a loja para comprar roupa rasgada. Se para rasgar, meu irmão, melhor rasgar e para ficar em casa mesmo, não para você sair no meio da rua para estar se mostrando teu corpo pro povo, mostrando teu corpo para as mulheres, sei lá, para quem você deseja. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos resguardar aí nessa questão das vestimentas, principalmente quando for à igreja, viu? Um dia você vai ser cobrado e cobrada diante do trono de Deus sobre o modo como você se veste, tá? Na rua e na igreja, tá certo? Em casa não, porque em casa você tá com seus familiares, mas faça um esforço também para não se vestir mal dentro de casa, tá certo? Então, é essa a mensagem que Nossa Senhora disse. Eu espero que realmente nós possamos obedecer a essas mensagens cheias de glória, de santidade, de coisas boas, meus irmãos. A mensagem que Nossa Senhora nos traz hoje, também em Medjugorje, são mensagens de amor, de paz, de união, porque Nossa Senhora lá em Medjugorje, ela apareceu com o título de Rainha da Paz, né? Então vamos fazer esse círculo da paz, né? Vamos rezar o texto todos os dias, vamos nos vestir adequadamente, vamos nos confessar periodicamente, né? Sempre que cairmos no pecado, vamos nos confessar, pedir perdão a Deus, que só podemos alcançar o perdão de Deus através da absolvição dos nossos sacerdotes, né, da nossa Igreja Católica. Então, também sempre comungar, tá certo? O corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Visitar o sacrário, tá certo? Visite, meus irmãos. A igreja sempre fica aberta com o sacrário. Jesus está ali lhe esperando a visita, a sua visita. Vá, não desperdice tempos, tá? Não desperdice tempo. Vá visitar o sacrário. Jesus fica muito, muito, muito feliz quando uma alma vai visitar o sacrário. Que às vezes Jesus se sente rejeitado, meus irmãos. Fica ali sozinho, ninguém tem coragem de visitar o sacrário. Às quinta-feiras, geralmente, em todas as paróquias do Brasil, né, nas igrejas do Brasil, tem a adoração ao Santíssimo Sacramento. Participe, né? Tenha fé que tudo vai mudar, tá? Cuide da sua santidade, tá? Porque um deslize, meus irmãos, podemos cair no inferno. Então vamos ter a devoção ao Imaculado Coração de Maria, como Nossa Senhora disse, sempre se consagre ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Eu recomendo, entrem para o apostolado da oração, se consagrem ao Sagrado Coração de Jesus. O apostolado da oração, meus irmãos, por experiência própria, é um apostolado, né, um movimento eclesial agora da igreja, pertencente ao Papa, junto com a fraternidade dos jesuítas, tá? Onde a gente alcança a santidade através da devoção do Sagrado Coração de Jesus e também ao Imaculado Coração de Maria, porque o coração de Maria é o coração de Jesus, o coração de Jesus é o coração de Maria. Tá, meus irmãos e irmãs, paz e bem, tenham muita saúde, muita prosperidade na sua família, na sua casa, em todos os campos da sua vida. Não se desespere, reze um terço, tenha fé, tá? E não esqueçam, por favor, vivam essas mensagens de Nossa Senhora de Fátima. Nunca esqueçam essas mensagens de Nossa Senhora de Fátima. Deus abençoe. Até mais. Vamos fazer parte desse apostolado e deixar Nossa Senhora feliz? Faça isso para a mãe. Quem compartilha, evangeliza. Deus te abençoe. Que Nossa Senhora de Fátima te abençoe, ilumine a tua casa, tua família e te dê muita, muita saúde. Até mais.